Gente, vocês já leram esse livro? A Coragem de Ser Imperfeito, da autora Brené Brown. Hoje o papo é inspirado nesta obra e para a gente poder pensar juntos sobre o que ser imperfeito e a coragem de sermos imperfeitos tem a ver com a educação de nossos filhos. Vamos lá? Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Pitocos e Pitacos. Eu sou Fernanda Minella, psicóloga, mãe do Antônio e da Catarina. E hoje a minha conversa com vocês é bastante inspirada por este livro maravilhoso, A Coragem de Ser Imperfeito, da autora Brené Brown. Ela é uma assistente social americana e se dedicou bastante a pesquisas, e especialmente uma que ela conduziu por mais de 10 anos, que fala sobre a questão da vergonha e da vulnerabilidade. Olha só que interessante, né? Uma pessoa se dedicar tanto tempo a pesquisar sobre vergonha e vulnerabilidade. E aí resultou neste livro que realmente eu indico bastante, especialmente para mães, para pais, para professores também. E eu preciso compartilhar com vocês aqui uma parte, um trecho, em que ela coloca a seguinte questão. A questão não é tanto você está educando seus filhos da maneira certa, mas sim, você é o adulto que deseja que seus filhos se tornem um dia? Que chapuletada, hein, gente? Que chapuletada, né? Essa foi forte. Quem somos e a maneira como nos relacionamos com o mundo são indicadores muito mais seguros de como nossos filhos serão do que tudo o que sabemos sobre criar filhos. Pessoal, olhem que forte estes trechos para a gente realmente poder pensar muito sobre aquela famosa frase, né, de que na verdade somos os modelos principais, né, para os nossos filhos e de que muito mais vale uma ação do que 1000 palavras. E é verdade. E por que eu quis trazer e compartilhar, né, hoje com vocês a respeito desta leitura que eu indico muito, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso autoconhecimento, com o nosso crescimento pessoal, com a nossa evolução enquanto seres, né, seres humanos, enquanto educadores, porque ele realmente nos confronta, este livro nos confronta com essa grande questão de que do que adianta a gente ficar se ocupando de, muitas vezes, de apenas técnicas ou formas de manejo, né, em relação à educação com os filhos, enfim, mas se na verdade tudo tem que partir da gente, enquanto pai, enquanto mãe, se tudo tem que partir da nossa pessoa, de quem nós somos, de que valores nós temos, de como nós nos relacionamos com as pessoas, né, da nossa vida, no nosso cotidiano, como é que a gente trata o nosso meio ambiente, que tipo de comunicação a gente utiliza, costuma utilizar, como é que a nossa forma de lidar com as nossas frustrações, com as nossas decepções, como é que eu manifesto os meus sentimentos de ternura, de carinho, enfim, como é que eu me relaciono com as minhas culpas, as minhas vergonhas, as minhas vulnerabilidades. Na verdade, tudo isso, todo esse pacotão aí, nosso, pessoal, no fim do dia, o que realmente mais importa quando a gente fala em criação de filhos, quando a gente fala na educação de crianças. No fundo, o que mais importa é o que eles estão percebendo da gente, é o que eles estão vendo na gente. Não adianta, talvez, a gente ler milhares de títulos de livros e artigos ou fazermos cursos de coisas que sejam superficiais se a gente realmente não consegue se transformar, se a gente não consegue aprender e colocar realmente na nossa prática e internalizar, né, certas práticas e valores. De nada adianta um discurso vazio, de nada adianta falarmos coisas interessantes ou bonitas se aqui, se o olhar não está batendo com o que a gente está falando.
Novamente, como eu já tinha comentado também em outro vídeo, a nossa comunicação é muito mais do que só a nossa fala. A nossa comunicação, a gente comunica tudo pelo nosso corpo, pelo nosso olhar, e mais ainda hoje em dia a gente muito usa máscaras, né, as nossas máscaras de proteção, então o nosso olhar realmente a gente percebe que transmite muitas e muitas coisas. Vocês já pararam para pensar como a nossa vulnerabilidade é o que mais permite que a gente se conecte com outras pessoas? Vocês já pararam para pensar que quando alguém vem e conta uma história, ou vocês ouvem alguém contando assim uma história de quando se sentiu vulnerável, de quando sofreu alguma decepção, quando teve alguma perda, quando teve um sentimento de muita tristeza, como a gente tende a se conectar muito mais com essa pessoa nestes momentos? Isto é uma característica realmente humana. Entretanto, há todo um movimento, né, parece de sociedade, de funcionamento global muitas vezes, que aponta para um outro caminho, de que a gente precisa aprender a admirar quem tem coisas, quem consegue atingir resultados, quem consegue ter grandes realizações. Poucas pessoas realmente falam em admirar quem apenas é, em admirar quem se coloca vulnerável, quem mostra suas fragilidades, quem pede ajuda, quem pede auxílio. Muitas vezes isso não é ensinado pra gente que isto é sim possível de ser admirado. Então a gente realmente vive assim numa situação de alguns paradoxos, algumas contradições, de que a gente vai aprendendo muitas vezes pela família ou pelas mídias, enfim, pela cultura, de que a gente precisa perseguir um modelo X para sim sermos felizes então, mas na verdade todas as nossas características humanas intrínsecas, elas precisam também de outras coisas, de outros valores, de outras necessidades que sejam atendidas para a gente poder viver de maneira mais plena, com mais momentos de felicidade e de bem-estar. E o que isso tem a ver com educar crianças? Isso tem a ver com poder dizer que sim, os momentos em que estamos mais frágeis e mais vulneráveis, a gente precisa de alguma forma demonstrar, compartilhar isto com os nossos pequenos. Porque se a gente consegue fazer isto com eles, eles também sabem que eles podem fazer isto com a gente. Se a gente consegue se acolher nos nossos próprios sentimentos e termos autocompaixão, aí sim a gente vai conseguir também fazer isso pelos nossos filhos e acolhê-los e ter compaixão por eles. E é isto que é a base para o desenvolvimento de um ser humano que tem a capacidade de ser empático, que tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, que tem a capacidade de, em alguns momentos, ter autocontrole, controlar alguns impulsos, um ser humano que tenha uma capacidade de postergar algumas satisfações, um ser humano que entenda que cada escolha implica, sim, algumas renúncias, de que a gente pode agir em nome de valores maiores. E não é isso que a gente gostaria? Pense a respeito. Que tipo de adulto você é? E se você gostaria, sim, que o seu filho fosse pelo mesmo caminho que você? Se você acha que você realmente está sendo o modelo que você gostaria para os seus filhos? Eu tenho me pego pensando muito a respeito disso e percebo que eu tenho, sim, feito algumas transformações na minha vida, que a grande motivação para elas provavelmente, sim, seja de que eu quero que os meus filhos possam perceber certas características em mim e que talvez isso possa inspirá-los, que talvez eles possam também se sentir motivados e capazes de também se modificarem se eles não estiverem satisfeitos com o caminho que a vida deles está tomando. Que eles entendam que transformações sim são possíveis, que nós temos uma capacidade de adaptação enorme,
e que nós temos sim que desenvolver recursos para que a gente possa lidar com sentimentos e emoções que pareçam negativas ou que pareçam desconfortáveis, mas que fazem parte do pacote que é ser um ser humano. Então, a vulnerabilidade existe em cada um de nós, existe também nas crianças e é importante que a gente pense a respeito disso, que a gente sinta se a gente está conseguindo se conectar com a nossa própria vulnerabilidade, se a gente está conseguindo compartilhar, mostrar elas, vez ou outra, para os outros, para as pessoas que a gente confia, para as pessoas que a gente tem um relacionamento de mais intimidade, ou se a gente está tentando esconder, se a gente está tentando tapar essa vulnerabilidade, se a gente está desenvolvendo e sustentando mecanismos de muita defesa, de muita repressão em relação à nossa vulnerabilidade. Porque se este é o nosso funcionamento, de tentar encobrir, com certeza algum sofrimento emocional e psíquico a gente experimenta. E no momento que a gente consegue acolher e realmente segurar e dar aquele colo, né, para o nosso lado mais vulnerável, isto tende a nos libertar e nos deixar mais leves, e também é possível que as pessoas possam se sentir mais conectadas com a gente, do que se as pessoas nos perceberem como seres que não têm falhas, como seres de alguma forma perfeitos. Isso acaba nos distanciando. Mas se a gente se assume tal como a gente é, isto sim é o que nos conecta. E eu realmente desejo muito para mim e para todos vocês que a gente consiga se conectar cada vez mais com o que há de mais humano em todos. Que assim, com certeza, a gente vai estar ensinando grandes valores para os nossos filhos. E sim, a vulnerabilidade tem muito a ver com educar crianças. Certo? Então, por favor, fique sempre ligado. Toda segunda-feira tem vídeo novo, tem conteúdo novo no canal Pitocos e Pitacos. Fique à vontade para compartilhar esse vídeo se você sente que fez algum sentido para você, se tem alguém que você conhece que pode também se beneficiar desse conteúdo. Deixe suas sugestões, comentários e até o próximo vídeo. Um abraço bem apertado. Tchau, tchau!